Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde a todos, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Deixa eu só ver se o áudio tá bom, tá gente? Deixa eu dar refresh aqui na live. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, pelo vídeo tá tudo certo. Então vamos lá gente, hoje a gente vai falar sobre eletricidade, numa área, um ramo da física aqui muito bacana, que eu adoro de coração. Sério, a eletricidade é uma coisa que tá no meu sangue, cara. Nossa, é uma coisa que... uma matéria que eu, se pudesse eu me casaria com ela. Mas enfim... E vamos lá, gente, eletricidade, né? Quando a gente fala em eletricidade, vem na nossa cabeça eletrodoméstico, tomada, transformador de poste, vem muita coisa, pelo menos na minha cabeça, né? Mas na cabeça das pessoas, assim, no senso comum deve vir choque elétrico, esse tipo de coisa, energia elétrica no geral, né? Porque é isso que essa área, esse ramo da física estuda, né? A energia elétrica, energia provinda do movimento ordenado de elétrons, que a gente vai estudar, que é o conceito de corrente, tá? Então, assim como assim como outras energias, né? Com a eletricidade nós conseguimos realizar trabalho, né? Que tipo de trabalho? Diversos tipos de trabalho, né? As pessoas, os engenheiros agora conseguiram fazer movimentar um carro, né? Com motores elétricos, né? Motores elétricos já são uma coisa bem antiga até, né? Motor de ventilador, você sabe muito bem, né? Que ali tem todo o trabalho de fazer girar, né? De quebrar a inércia daquela hélice e fazer movimentar a hélice em um movimento ali contínuo, tá? Para fazer você se refrescar, né? Isso é claro, convertendo ali, né, energia elétrica para gerar trabalho, tá? Então trabalho a gente vai ver mais para frente. Hoje só eletricidade, tá? Bom, começando a eletricidade, eu quero começar aqui. Foi meio redundante isso, mas enfim. Quero começar com as unidades do Sistema Internacional de Unidades, tá? Antes de definir o que é corrente elétrica, vamos definir então quais são as unidades que a gente vai utilizar, tá? Então, tomem nota aí, quem quiser, claro. Nós temos aqui a unidade ampere. Esse A é craseado, que é o nome do cara. Esse cara aqui é francês, tá? Ampere. Um dos cientistas aí responsáveis, tá? Pelos fundamentos aí da eletricidade, melhor dizendo, do eletromagnetismo, tá? Que aí envolve as duas ciências, o magnetismo e a eletricidade. Então veio daí o eletromagnetismo, que é outra área fantástica. E essa unidade é representada pela letra A maiúsculo, sempre, tá? A maiúsculo. Além do ampere, nós vamos ter o volt, né? O volt, que é outro cientista, né? Representado pelo V maiúsculo também, ou V minúsculo, você vai encontrar V minúsculo também, tá? Mas usualmente a gente tem que representar com letras maiúsculas. Então, volt, que é a unidade de diferença de potencial, e ampere, que é a unidade de corrente, tá? Então, ampere, isso aqui é corrente. Isso no SI, tá, gente? No SI. Quando a gente estiver trabalhando aqui com fórmulas, a gente vai ver que durante nossa manipulação algébrica, a gente não vai colocar de cara essas unidades, só no final das contas, tá? Isso aqui, vou colocar como tensão, tá? Tensão elétrica, tá, gente? Fique claro também. Tensão elétrica. Além do volt e do ampere, nós vamos ter também o coulomb, só que o coulomb já é de capacitância, né? Tem toda essa situação. Vou falar também sobre a unidade segundo. Segundo, tá? O S minúsculo. Unidade, então, de tempo, tá? Que a gente já sabe muito bem. No SI, no Sistema Internacional de Unidades. Unidade de tempo. Certo? Certo, então beleza. Definindo o que é isso, todas essas unidades, grande parte delas nós vamos estar utilizando aqui para essas manipulações. E vamos ver. Gente, corrente elétrica, definindo aqui bem rápido. Eu já falei no início do vídeo, né, da live, que a corrente elétrica ela é o movimento ordenado de elétrons. Tá? Isso ficou no sangue, não tem como você esquecer. É um movimento. Se alguém te falar em corrente elétrica, tu já pensa, é um movimento ordenado de elétrons.
Tá? Por que ordenado, João? Porque veja bem, se eu desenhar um fio aqui, um pedaço de fio, vamos supor que isso aqui seja um pedaço de fio de cobre, tá? Deixa eu ver, um pedacinho de fio aqui, tá? É um fio, tá, gente? Isso aqui não é um cano, não, é um fio. Beleza? Então aqui eu tenho um fio de cobre, tá? O fio tem aquelas malhas assim que até tem alguns que espetam, né? Muito chato isso. Desenhar aqui aquelas malhas assim, porque o fio de cobre tem vários ramos assim bem pequenos, né? Enfim, aqui dentro eu tenho vários elétrons. Eu tenho, né, o elétron obviamente tem carga negativa, tá? Por convenção, beleza? Então eu tenho aqui essa carga indo para lá, essa carga indo para lá, tenho essa outra carga indo para cá, essa outra carga aqui. Na verdade elas não estão indo para lugar nenhum, tá, gente? Elas estão aqui, uma tá lá e cá, estão no mesmo local, mas elas estão desordenadas, elas não têm uma função ali dentro. A partir do momento que eu tenho uma corrente elétrica, veja o que acontece. Eu vou redesenhar aqui esse, se conseguir fazer outro, né? De certa forma tão perfeito quanto esse, né? Vamos lá. Tá, não vai ficar idêntico ao outro, mas enfim. Nesse caso aqui, vamos supor que eu tenha fechado um circuito aqui. Então eu coloquei uma fonte aqui, tá? Botei uma pilha. Ó, vou desenhar uma pilha aqui. Então tá. Botei uma pilha aqui. E fiz uma ligação aqui, ó. Assim, desse jeito. Gente, o que vai acontecer? Claro, isso aqui é outro fio, tá? Mas como... por questões de notação, tá? Notação visual, olha que absurdo, né, cara? Notação visual, mas por questões assim didáticas, tá? Só porque esse aqui é o lado mais, esse aqui é o lado menos, lado positivo, lado negativo, certo? Ó, isso aqui é outro fio, tá? Mas vamos supor que seja o mesmo fio, beleza? Não tem diferença nenhuma. Eu só expandi esse fio aqui, né? Peguei uma lupa e expandi esse fio. Aqui dentro, o que está acontecendo? Quando eu coloquei essa bateria, esses elétrons, eles agora têm uma direção. Eles agora estão ordenados, tá? Tá um alinhado com o outro aqui, ó. Um alinhado com o outro, tá um do ladinho do outro, bonitinho. Tá vendo? E eles fazem esse caminho aqui, ó. Eles vão do mais para o menos. Vale ressaltar que existem duas formas de você representar o movimento ordenado de elétrons, né? Você tem o movimento, o sentido convencional da corrente, adotado por convenção, que é o que? Os caras chegaram lá numa convenção e falaram, não, vai ser isso, e é isso até hoje. Porém, você tem o sentido real da corrente. O sentido real, sabe qual que é? É do negativo para o positivo, é o contrário, tá? Ah, não é do positivo para o negativo, João? Não, é do negativo para o positivo, é o contrário. O sentido real da corrente elétrica em qualquer lugar do mundo, tá? Isso é física, né? Em qualquer lugar do mundo. É uma lei física. Ele será do negativo para o positivo. Mas, convencionalmente, nós convencionamos que é do positivo para o negativo, tá? Só que o sentido real é do negativo para o positivo. É só inverter, tá? A convenção que você aprende desde cedo, né? Que é do positivo para o negativo, né? Do maior para o menor. Não é isso? Por convenção. Só que, na verdade, como que... Não, isso aqui é um raciocínio bem prático. Como que o elétron que tem carga negativa vai se encontrar com o polo negativo da minha bateria? Não faz sentido, né? Vocês concordam comigo? Então, os elétrons teriam que apontar para lá, que é o lado positivo. Tá? Já que os elétrons têm carga negativa, né? Eles precisam ocupar o lugar que está com a carga oposta, né? Cargas opostas se atraem. Entenderam? Então, por isso que não faz sentido físico nenhum nós adotarmos esse sentido aqui como se ele fosse um sentido, o único sentido, o sentido absoluto da coisa, porque não é. Não é. Até porque não faz sentido físico nenhum, né? Não tem porquê os elétrons serem atraídos pelo lado negativo da minha bateria, porque os elétrons têm carga negativa e não existe isso. Cargas opostas se atraem, cargas iguais, de sinais iguais, se repelem. Então, certo seria ocorrer uma repulsão aqui, né? O que não acontece, tá? Então, essa é a ideia, tá, gente? Essa é a ideia, beleza? Opa, tô fazendo besteira aqui. Certo. Então, primeira das condições aqui é necessário ter uma diferença de potencial, uma tensão elétrica aplicada aqui nos polos dessa bateria. Desse fio, tá? Nesse caso eu utilizei uma bateria, pode ser qualquer bateria, pode ser uma pilha de 1,5 V, né, aquela que se encontra em controle remoto, pode ser uma bateria de 5 volts, que é aquelas que se encontram em telefone celular, videogame portátil, por aí vai.
Ou pode ser uma bateria de carro de 12 volts, pode ser uma bateria de 48 volts, não importa, não importa. Mas se tiver uma diferença de potencial ali, pode ter passagem de corrente. Por que eu digo que pode ter? Porque se eu não tiver um circuito fechado, se eu tiver um circuito aberto, por exemplo, se eu fizer né, se eu arrancar esse pedaço aqui do fio, os elétrons não vão se movimentar. Logo eles vão ficar desse jeito aqui, né? Sem rumo, certo? Vão ficar parados ali, numa estática absoluta, certo? Uma estática absoluta. Bom, vamos partir agora para fórmulas. Vamos lá. Ó, a fórmula que eu tenho aqui, a primeiríssima delas é o I. O que é I, João? I é corrente, intensidade da corrente, tá? I você lembra de intensidade de corrente, da corrente elétrica, tá? E esse I, ele vai ser o meu Qzão. Qzão, lembra o que é Qzão? Quantidade de carga, lembra? Sobre a variação de tempo. Que legal, João. É bastante legal, né? É muito interessante. Mas agora vamos fazer uma análise dimensional disso daqui, dessa forma. Análise dimensional é eu pegar cada variável e atribuir uma unidade ali no SI, né, para essa variável. O meu I minúsculo, ele vai ser dado no SI como ampere. Já disse lá atrás, né, que a unidade de corrente elétrica é ampere. Então o A maiúsculo, tá? Isso aqui significa que aqui eu vou ter que substituir esse A? Não. Nananina não. Não é isso que acontece. Quando você achar um resultado para o I, por exemplo, I igual a 4, mas 4 o quê? 4I? Não. I igual a 4 significa que eu tenho 4 amperes. Entenderam a jogada? I igual a 4 quer dizer que eu tenho 4 amperes. Tá? Então, é o que eu atribuo no final do meu resultado. Tá? Só no final do resultado. Não se preocupe com essas unidades agora, a não ser que você esteja fazendo uma análise dimensional e precise trabalhar com termos algébricos, que podem um termo cancelar o outro. Mas isso a gente vai ver lá para a parte 3, parte 4. Tá? Por enquanto é só a introdução. Certo? Então, beleza. Eu tenho o Qzão. O meu Qzão vai ser a quantidade de carga presente naquele fio específico, naquele circuito, tá? E a quantidade de carga é dada em Coulomb. Vocês sabem muito bem disso, né? Coulomb, é o Czão, C maiúsculo, tá? Esse Coulomb aqui é a minha quantidade de carga elétrica, presente ali no meu circuito. O meu ΔT é justamente o segundo, tá? Unidade de tempo no SI, segundo. Certo? Tranquilaço, beleza? Bom, e aí para refrescar um pouco a memória, como é que a gente determina esse Qzão aqui? Lembra que Q é igual a N vezes E? NE, QNE? Lembra disso? Essa fórmula aqui é a fórmula ainda de estática, tá? Quando a gente estuda lá a eletrostática na física, né? Então, partindo do pressuposto que nós já tenhamos visto a eletrostática, essa fórmula aqui é essencial. Então, para determinar esse Qzão, por exemplo, se ele te der um determinado número de elétrons ali, qual é a quantidade de carga que passa e qual que é a corrente, né, dessa quantidade de carga, como é que eu correlaciono isso? Eu vou simplesmente substituir o resultado desse cara aqui, jogar lá em cima, tá? Que é a mesma coisa. Isso aqui é quantidade de carga, isso aqui é quantidade de carga, tá? Só que, se o exercício pedir para você determinar utilizando números de elétrons, você usa isso daqui. Ou seja, se o exercício não te der direto a quantidade de carga, você vai ter que descobrir, né, por conta própria. Você vai usar esse cara aqui, né, que é algo tranquilaço, muito de boa, tá? A gente vai ver exercícios aí depois. Eu vou deixar essa fórmula aqui do lado. Enquanto isso eu vou apagando aqui a situação, tá? Só no Ctrl Z aqui, tá, gente? Então as fórmulas eu vou deixando aqui do lado. Eu vou deixar essa fórmula aqui, fazer aqui um retângulo aqui, fazer outro retângulo aqui, Q igual a NE. Lembrando que E é uma constante, né? 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, que é a carga elementar do elétron. Vou colocar aqui, ó, E igual a 1,6 vezes 10 na menos 19, é número pra cacete, hein? Coulombs, certo? Então é só você pegar, multiplicar, isso aqui é o valor de um elétron, tá? É o valor da carga que contém um elétron, ou seja, é muito pequena, é irrisória. Deixa eu salvar isso aqui. Então vamos lá. Vou dar um exemplo, tá? Por um fio passam 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Cacete, hein?
Caramba, é coisa pra cacete, né? Durante 4 segundos. Calcule a intensidade da corrente que atravessou esse condutor. Show de bola. Aí ele vai usar essa fórmula aqui, tá? Esse exercício vai usar essa fórmula aqui. É só substituir valores. Quem ele quer? Ele quer justamente o I. A fórmula já tá montada, você não precisa manipular nada aqui. I vai ser igual à minha quantidade de carga, né? Eu não tenho a quantidade de carga. Vocês podem perceber que ele me deu, por um fio, passam 2 vezes 10 na 20 elétrons, tá? Ele me dá quantos elétrons passa. Quantos elétrons passam, né? Mas aí, como é que eu descubro a quantidade de carga presente naquele número de elétrons específico? Usa aqui, ó, QNE. Tá? Ou seja, as fórmulas da eletrostática estão realmente presentes na eletrodinâmica, na eletricidade, né? Se correlacionam, tá? Porque afinal nós estamos falando de eletricidade, e eletricidade você tem partes estáticas e partes dinâmicas, tá? Então, às vezes a gente mescla isso daí porque são conceitos iguais, tá? Então eu posso substituir de cara aqui, ó, o Qzão, mas eu posso desmembrar esse Qzão aqui porque eu sei que Qzão é igual a NE. Então eu posso colocar que esse I é igual a NE sobre ΔT. Vocês concordam comigo? Não tem problema nenhum eu fazer isso. Até porque é a mesma coisa. Vai manter, né? Eu só desmembrei, tá? Vai manter a minha ideia. A minha ideia. Conectamos, gente. Voltei aqui. Parece que tem uma queda aí. Deixa eu ver se voltou. Perdoe aí, gente. Deu uma queda aqui. Às vezes acontece isso. Problemas técnicos sempre acontecem. Na live de ontem foi a mesma coisa. Então vamos lá. 2 vezes 10 na 20 elétrons vezes a minha carga elementar. Quanto vale a carga de um elétron? Tá aqui, ó. 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Ou seja, basta substituir aqui 1,6 vezes 10 na menos 19. Ah, João, você não colocou aqui o valor, você não colocou a unidade porque não precisa, tá, gente? Não precisa. Não precisa colocar coulomb aqui, não precisa. Beleza? A não ser que o exercício te dê algo completamente diferente, sei lá, coulomb por segundo, aí você vai ter que correlacionar as unidades. Mas geralmente não se faz isso, tá? Geralmente não precisa, tá? E aqui ele me dá, ó, durante 4 segundos. Se eu sei que está em segundo, já posso colocar aqui de baixo sem precisar fazer nenhuma conversão. Bota um 4 aqui. São 4 segundos, tá? Que é a minha variação de tempo, tá? Resolvendo isso daqui, você vai ter que... É bem tranquilo, tá? Você tem aqui... Você vai fazer a propriedade de potências de mesma base. A gente dá sorte que isso aqui é base 10 e é a mesma base. E se for a mesma base, nós podemos aplicar a propriedade de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Tranquilaço. E como está em notação científica, multiplica esse 1,6 aqui por 2. Ah, se você não souber fazer isso, você multiplica o 1,6 por 10, que vai dar 16, e multiplica por 2, vai dar 32. Agora divide por 10 de novo, vai dar 3,2, tá? Não precisa se embolar com isso não. Ó, 1,6 passa a ser 16. Imagina que é 16. Aí você multiplica por 2, que vai dar 32. Só que você lembra que você tem que voltar uma casa para trás. 3,2. Dividir por 10 é isso. E multiplicar por 10 também, é mover com a vírgula, só isso. Só isso. Não tem problema, não tem nenhum mistério aí. Então aqui vai dar 3,2. Opa, fazer um negócio mais bonitinho, né? 3,2. Repete a base, que é 10. 20 mais menos 19. Aqui é joguinho, regrinha de sinal, gente. Mais com menos, menos. 20 menos 19, 1. 10 a 1, 10 a primeira potência, sobre 4. Olha só que interessante. Bacana. Por quê? Porque isso aqui agora ficou chuchu, beleza. Se aqui eu tenho 10 na primeira, é a mesma coisa que 10, concorda comigo? E se é a mesma coisa que 10, eu só vou mover a vírgula uma casa para frente. Vai ficar 32 dividido para 4. Agora ficou fácil, minha gente. Agora ficou super tranquilo. Isso daqui vai dar 8 amperes. 8 amperes. Tá? Muito tranquilo. Só substituição em fórmula. Só isso. Só isso. Não tem segredo nenhum. Tá? É só isso. É muito tranquilo, muito fácil, bem de boa. Tá? Vou ver se dá tempo de fazer mais algumas coisas aqui. Já estamos a 20 minutos. Acho que dá mais tempo pra gente dar uns pitacos aqui muito de boas. Tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa aqui. Então, a gente pode fazer mais um exercício, tá, gente? Vocês
topam aí fazer mais um? Vou fazer outra. Esse aqui é o primeiro, tá? Vou fazer mais um aqui embaixo, tá? Vou fazer aqui, ó, aqui embaixo. Mesma fórmula, tá? Mas vamos lá. Por uma seção reta de um fio, passam 5 vezes 10 na 18 elétrons a cada 2 segundos. Calcule a intensidade de corrente que percorre o fio. E aí ele dá ali a minha carga elementar do elétron. Então é muito fácil também, mesma coisa, substituindo. O meu I vai ser igual a minha quantidade de elétrons ali, né? 5 vezes 10 na 18. Vou ver se é 18 mesmo. É 18. 5 vezes 10 na 18. Vezes 1,6. Ah, João, vai ser sempre 1,6? Vai, agora vai, tá? Agora vai. Vai ser sempre 1,6. Vezes 10 na menos 19. Percebam que aqui eu tenho 18 positivo e aqui eu tenho 19 negativo. Vai dar um número negativo, tá? Sobre quem, João? Sobre os segundos. No caso eu tenho aqui a cada 2 segundos, tá? Muito tranquilo essa conta aqui também. Gente, aquela mesma jogada que eu falei para vocês pegam aqui esse 1,6 e joga para frente, vai ficar 16. E multiplica por 5, tá? Depois joga para trás de novo, só isso. Mas lembrando, joga uma casa para trás, tá? Mas primeiro vamos resolver aqui os expoentes. 10 na 18 e 10 na 19 dá 10 na menos 1, concorda comigo? Sim, dá 10 na menos 1, né? Faz aqui, ó, 18 mais menos 19. Eu tenho 18, se eu tirar 18 eu fico com 0. Se eu tirar 19 eu fico devendo 1, né? Então eu fico com menos 1, correto? Certo, então resolvendo aqui eu já sei que eu fico com alguma coisa vezes 10 na menos 1. Concorda comigo? Ou seja, vai voltar uma casa. Se eu tenho menos 1 aqui, no 10, é porque vai voltar uma casa, vai uma casa para a esquerda. Agora eu vou fazer aqui 1,6, melhor, 16 vezes 5. 16 vezes 5. 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 1 dá 5. Oh, perdão. 5, né? 5 vezes 1 dá 5. Com mais 3 dá 8. 80. Olha, a gente pega aqui e joga para cá. Pum, né? Não é 80, é 8, né? Porque não multipliquei aqui em 16. Eu multipliquei 1,6. Então eu volto uma casa para trás. É 8. Então vai ficar aqui 8 vezes 10 na menos 1. Perceba que vai voltar de novo, né, uma casa. Porque eu tenho 10 na menos 1 ali. O 2 permanece aqui. O que eu posso fazer agora? Eu posso simplificar? Pode. Você pode simplificar esse 8 com esse 2. Esse 2 vai morrer, né? Dividindo dos dois lados. Falando de forma algébrica, dividindo dos dois lados por 2, eu tenho que 8 para 2 dá 4. E 2 para 2 dá 1. Então aqui morre. Tá? Aqui fica 4 vezes 10 na menos 1. Certo? Deixa eu apagar aqui para me mostrar o que vai acontecer agora. Porque veja bem. Para você deixar o exercício mais bonito, eu não acho interessante. Aqui, ó, faz 4 vezes 10 na menos 1. Vai dar 0,4. 0,4 o que, João? Amperes. Ou, se você quiser deixar de uma forma mais bonita, você coloca 400 miliamperes, MA. Já viram isso, cara? Não, faz um negócio. Pega uma bateria do seu telefone, tu vai ver algo assim, ó. 1500 miliampere. Nossa, tá difícil. Miliampere hora. mAh. Pega a bateria do teu telefone, se ela for removível, claro. Dá uma olhada aí. Tu vai achar 1500 mAh, 2500 mAh. Quanto maior essa capacidade de bateria, mais tempo, né? Obviamente, ela vai ficar ligada. Então, significa que em uma hora, né? A cada hora, sua bateria é capaz de te fornecer aí 1,5 ampere, tá? Que é no caso 1500 mAh. Tá? Quase 2 amperes aí na sua bateria. E a cada uma hora ela te fornece essa quantidade de corrente, tá? Procurando a palavra aqui. Que depois a gente vai aprender potência ainda. Potência é a multiplicação, o produto entre a minha tensão e a minha corrente. Depois a gente vai ver isso, agora não. Então, tá aí. Duas formas de você responder a mesma coisa, tá? Bom, muito obrigado aí pela audiência de todos. Eu gostaria aí de agradecer, né, todas as pessoas que assistiram a minha live, tá? Então, muito obrigado aí, pra gente não exceder muito aqui, né? Meia hora de vídeo já tá ótimo, tá? Um abraço e nos vemos então, talvez semana que vem, ou talvez essa semana ainda, tá? Mas fica de olho aqui na página do Círculo Operário, que tô sempre postando aqui, beleza? E vai lá no meu canal também, no meu canal no YouTube.
essa aula vai para lá hoje, tá? Hoje, quando acabar isso aqui já vou estar subindo lá. youtube.com/perot02 ify. Vou colocar aqui, ó, vou escrever. youtube.com/perot02 ify. Só dá um YouTube lá e você pesquisar. Ou você pesquisa lá como Perot02, só. Vai lá na barra de pesquisa, dá um Perot02, tu vai achar minha carinha lá e é só correr pro abraço, tá? O vídeo estará lá hoje ainda, beleza? Então é isso aí, gente. Falou e nos vemos então num próximo momento.